Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma questão da UFSC sobre poluição ambiental envolvendo a pandemia, do Covid-19, que resultou em sanções como o lockdown aplicado em diversos países, o que provocou efeitos sociais e econômicos drásticos. Todavia, essa redução das atividades teve certo efeito positivo no meio ambiente. Dados disponibilizados pelas agências espaciais dos Estados Unidos, NASA, e da Europa, ESA, indicam que a poluição em alguns epicentros da Covid-19, monitorada em termos de concentração atmosférica de material particulado de gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, foi reduzida em até 30%. A concentração atmosférica foi reduzida em até 30%. Sobre o tema, é correto afirmar que... Bom, então vamos para a proposição 01. A emissão de gases na atmosfera é oriunda de atividades humanas e de fontes naturais, como as emissões vulcânicas. Cara, se você não sabe isso, né? A UFSC ela botou um desenho ainda para te mostrar que a gente tem aqui fontes estacionárias, como fábricas, né, termoelétricas, por exemplo, siderúrgicas. A gente tem fontes móveis, né, que nem automóveis, que funcionam à base de combustíveis fósseis. E também ela escreveu aqui fontes naturais, né? Por mais que tu não reconheça o que é isso, né? Ela está te dizendo que tem uma fonte natural que emite, por exemplo, esses gases aqui. E emoções vulcânicas, quando ela cita isso, cara, esse desenho aqui só não está escrito aqui vulcão, mas que é um morro, e desse morro aqui parece que está saindo uma lava. Cara, eu acho que daria para deduzir, né? Mesmo se não soubesse nada, né, e olhasse o desenho, eu acho que daria para deduzir sim. E os gases citados aparecem aqui como poluentes primários, né? Só por curiosidade, né? Os poluentes primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera, tá? E os poluentes secundários são aqueles que são provenientes das reações que os poluentes primários fazem entre eles, ou entre a água, entre outros compostos, né? Ou entre o oxigênio do ar, por exemplo, para produzir esses caras aqui. Tranquilo? Bom, então vamos para 02. Analisar a proposição 02. Olha só. A redução na concentração de gases poluentes na atmosfera é oriunda do fato de que os primeiros meses da pandemia coincidiram com o inverno no hemisfério norte. Oi, cara, não tem nada a ver. A emissão de gases, né, vai ser menor no inverno? Não, não tem nada a ver. E as baixas temperaturas promovem a expansão de gases. Cara, mesmo soubesse isso, que a estação, né, não tem nada a ver com a emissão de gases, porque a emissão de gases tem a ver com uma atividade vulcânica que não funciona conforme a estação do ano e também não funciona conforme a poluição. A poluição é um negócio, um produto humano, né, não tem a ver com as estações do ano, né. Mesmo soubesse isso, você não pode falar que baixa temperatura promove a expansão do gás, né? Eu acho que o mínimo que a gente sabe quando a gente aumenta a temperatura, né? Expande o gás. Quando baixa a temperatura, contrai, né? Na verdade, é dilatação, né? Quando a gente aumenta a temperatura, dilata qualquer coisa, né? Então, não é legal falar que em baixa temperatura expande gás. E, consequentemente, expulsão da atmosfera terrestre, isso também não acontece, tá, galera? O gás ele não é expulso da atmosfera terrestre quando o gás ele chega em algumas camadas, que nem, por exemplo, né, a estratosfera, no caso do oxigênio, eles acabam fazendo reações ali. Se ele passar para a mesosfera, as moléculas elas já começam a ser quebradas em átomos, né? Tanto que o ozônio ele é criado, né, na estratosfera porque ele vem de átomos de moléculas que são destruídas na mesosfera e começam a cair para a estratosfera. Em resumo, olha só, não, o gás ele não sai da atmosfera, tá? Ele vai para onde? Para o espaço, assim, não acontece isso, tá? Isso não tem a menor chance de acontecer. Então essa, a 2 é a mais errada que tem aqui, né? Não teria como marcar ela como correta.
Analisando a proposição 04, gases como SO2 e NO2 contribuem para o fenômeno conhecido como chuva ácida, típico de grandes centros urbanos e industriais. Bom, no momento que ele está contando, né, que as fontes aqui produzem, né, esses gases, então a gente pode dizer que sim, mas eu vou pôr a reação aqui da chuva ácida, né? Esse aqui é o nosso poluente primário, né, que é o SO2. No oxigênio, com o oxigênio do ar, ele acaba virando o SO3. Repara que o SO3 está colocado aqui como poluente secundário, que também acaba reagindo com a água e formando o ácido sulfúrico, né? O outro poluente secundário. E aí, chuva com ácido sulfúrico, com certeza, é uma chuva ácida, porque é um ácido forte. A mesma coisa com o NO, né? Nesse caso aqui, tanto o NO como o NO2, eles podem ser primários, tá? Dependendo da quantidade de oxigênio, né? Porque o NO, geralmente, ele vem de uma combustão, né? Que tem nitrogênio, de um material que tem nitrogênio, só que vai ser uma combustão incompleta, né? Que vai faltar oxigênio. E o NO2 quando tem bastante oxigênio. Sendo que o NO, ele pode virar, se transformar em NO2 pela oxidação com oxigênio. Esse NO2 ele é chamado de anidrido duplo, que é quando ele reage com a água e forma dois ácidos. Isso é um anidrido duplo, tá? Cuidado para não confundir com óxido duplo, que é outra história. E nessa reação aqui de hidratação, ele acaba formando o ácido nítrico, que é o personagem principal da chuva ácida, né? Porque ele é forte, junto com o ácido sulfúrico. Então tá tudo certo aqui com a 04, vai entrar para o somatório. 08, analisando aqui a proposição 08. A diminuição na concentração de CO2 na atmosfera é proveniente da redução das atividades humanas. Sim, com certeza. Como a produção industrial e a circulação de automóveis. Perfeito, né? A combustão dos combustíveis fósseis, né? Por exemplo, carvão, petróleo, a gente tem a produção desse cara aqui, GNV. A gente produz CO2, né? Inclusive na atividade industrial, né? Quando a gente vai produzir alumínio, a gente reage o alumínio com coque para produzir o óxido de alumínio com coque, né? Através de uma eletrólise ígnea e acaba produzindo CO2. Quando a gente vai produzir ferro, né? A gente tira o oxigênio do óxido de ferro com coque também, acaba produzindo CO2. Então, isso aqui está perfeito, né? A combustão, que está envolvida na circulação de automóveis, produz CO2. E atividade industrial, produzir ferro, alumínio, em grandes milhões de toneladas, né, por ano, produz muito CO2. Então, correto. Analisando aqui a proposição 16, tá? Parte do dióxido de carbono liberado na atmosfera é absorvido pelas águas oceânicas, sim, resultando no aumento do pH da água, o que favorece a proliferação de espécies como corais e moluscos. Gente, olha só, quando tem o CO2 na atmosfera, ele pode ser absorvido pelas águas oceânicas? Pode, existe um equilíbrio, né? Quanto mais CO2 na atmosfera, mais CO2 também dissolvido e essa dissolução pode acabar fazendo essa reação de ácido, de óxido ácido mais água, dando um ácido, né? Então, quando o gás carbônico é absorvido pela água, acaba formando ácido carbônico, que pode acabar formando o íon H+, hidroxônio, e o HCO3-, que é o íon bicarbonato. Então, qual o detalhezinho cruel, né, desse ácido aqui? É que como vai produzir H+, vai produzir um negócio ácido, tu vai ter uma acidificação do oceano, que também já foi tema da UFSC, né? Então, isso, acidificação do oceano é diminuição do pH, porque quanto menor o pH, mais ácido, e não aumento de pH, tá? Senão tu vai deixar o oceano básico, daí não tem como. E outra parte que está errada aqui é que se eu deixo o pH ácido, né, eu acabo reagindo com algumas espécies, com alguns seres vivos que têm o carbonato de cálcio, né, como exoesqueleto, como concha, por exemplo, né? Então, esse carbonato de cálcio, se você acabar reagindo, acaba destruindo algumas espécies, né, que não conseguem sobreviver sem ele. Então, essa proliferação favorece, não, prejudica, na verdade.
Tranquilo? Bom, e analisando aqui a proposição 32, a presença de gases poluentes na atmosfera tem o potencial de impactar na temperatura da Terra. Eu acho que isso aqui está todo mundo já muito ciente, né? O que implica na redução na temperatura média do planeta que tem sido observado nos últimos anos. Não é redução, né? É aumento da temperatura. O nome disso é aquecimento global. Se você não tem ideia, né, do que é um aquecimento global, eu peço que você se informe, porque é muito importante esse tema e de vez em quando vai aparecer algumas questões assim. Então, aqui, os combustíveis fósseis, né? Todas essas moléculas que têm 3 átomos de carbono ou mais, né? Todos esses poluentes aqui, né? Menos o CO e o NO, eles acabam contribuindo, sim, para o aquecimento global, aumento da temperatura média do planeta. Então, o nosso somatório aqui ficou 0,1, 0,8 e 0,4, né? Fechando 13, beleza? 13, cara, tá aí. Bom, gente, espero que tenham curtido essa resolução aqui e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para as redes sociais, se quiser falar comigo, será muito bem-vindo, cara. Vamos conversar, vamos trocar umas ideias aí. Eu posso te recomendar outros vídeos, posso te dar outras dicas. Então, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Também, cara, tem o canal no Telegram, cara, que se você não viu ainda, eu acho que é legal você dar uma olhada, porque tem muito material bom ali. E todo dia, praticamente, ainda mais quando chega perto da véspera, né, da prova, a gente coloca os vídeos da UFSC. E também tem o Studbook Química na UFSC, que é um trabalho lindo, cara, magnífico, né, que tem todos os vídeos da UFSC, todas as questões da UFSC, né, resolvidas por vídeo e tem organizado por provas, por conteúdo, com estatística. Tem todo um planejamento de como você vai estudar, como você não vai estudar e o que você tem que fazer para gabaritar essa prova, que é uma prova extremamente tranquila, assim, é uma das federais mais tranquilas de passar. Eu digo em química isso, né? Então a gente tem como render muito, assim, e eu vou te ajudar nisso. Então os links estão na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido essa resolução aí. Deixa um like aí também, então um comentário, me diz o que você está fazendo, me diz que provas quer que eu resolva, que questão que você não achou. Eu vou deixar outros vídeos aqui interessantes para você. Tranquilo? Então bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.